Nesse vídeo vamos continuar vendo sobre timers, né? Então eu estou com algumas aplicações que eu fiz aqui, ó, aberta, mas estou recapitulando aqui a última que nós vimos. Então nós usamos o timer e se você observar, nós não usamos o timer diretamente ligado a algum pino, né? Aqui eu ativei o timer, né? Certo? O timer 2, mas o que acontece? Quando vence o tempo do timer, ele chama essa rotina, ele faz um callback nessa rotina. Aí sim, aqui eu alterno, né, o estado da saída. Mas não está diretamente um pino ligado, né? Nós veremos agora nos próximos exemplos que eu vou estar usando depois pinos associados diretamente a timers. Então a gente tem que usar canais, ok? Então nós veremos isso. Eu estou só recapitulando aqui que não tenho aqui o ativo timer, mas eu não estou diretamente trabalhando com alguma saída, algum pino de saída, né? Um output diretamente ligado ao timer, né? Mas nós veremos isso mais agora. Então aqui essa rotina está funcionando, né? Se eu baixar aqui, ó, eu fiz um download, então está rodando. Para eu não ficar mostrando na câmera toda hora, então esse último canal está medindo aqui que a cada 300 mili, né, eu faço piscar o LED. Então se eu rodar aqui, ó, se eu coletar os dados aqui, então os 300, ó, mostra lá, os 300 estão aqui, então está funcionando essa aplicação aqui. Então vamos para a próxima agora. Essa próxima aplicação, eu resgatei aqui aquela lista dos pinos, todos os pinos que eu tenho na minha placa, ok? E aqui vou fazer um for para passar em todos os elementos dessa lista, né? O primeiro sendo o PA0 e aí vai indo. Então o que eu faço? Eu passo por cada uma, mas eu obtenho a lista de funções alternativas de cada pino, só para vocês verem uma coisa completa, né? Com cada pino, o que ele pode mexer quando você pode configurar ele como uma função alternativa. Então vamos rodar essa aplicação, olha só. Então aqui, ó. Então assim, olha, o primeiro, né, da lista foi então a função alternativa de PA0, ela pode ser, ó, o timer 2, né? Um timer 5, aos art, então está associado a essas funções. E cada função alternativa tem um nome, né? Então a função alternativa AF1 é ligada ao timer, né? E aqui a F2 ligada ao timer 5, isso aqui é ligado ao timer 2, e aqui a F7 ao art. E aqui então os outros pinos, olha, eles repetem mais ou menos, né? Aqui o timer 2, timer 5. Então assim, eu só posso, quando eu trabalho com esses periféricos, se eu vou trabalhar com o timer 2, eu só poderia associar algum pino mesmo se ele está disponível aqui na lista de funções alternativas para aquele pino, ok? Então, isso aqui é só uma geral para saber, né, tudo que tem, olha, todos os pinos que nós temos e se tem algum pino que tem ou não associado a alguma função alternativa. Tem uns que não tem aqui, né? E outros tem. Nós veremos aqui no próximo exemplo. Então esse exemplo aqui só foi como listar, né? Então até para você ver como eu posso listar todas as funções alternativas de cada pino aqui dessa minha placa. Obviamente sempre o contexto, no caso que eu mostro, é a minha placa de desenvolvimento, a minha Núcleo Board F411RE, tá? Cada um que estiver trabalhando com o seu núcleo, com sua placa de desenvolvimento, vai ter lá os recursos associados, né, àquela placa, à sua placa. Essa aqui é correspondente a que eu estou usando, ok? Então o próximo exercício aqui, o próximo exemplo, o que é? Eu vou usar, olha, eu estou configurando o PC, né, a porta C, o pino 6 e a porta C, pino 8, como saídas. Aí pode ver que aí sim eu vou associar o timer 3, olha, eu vou associar o timer 3, né, mas o canal 1 ao pino 6 e o canal 3, então os temporizadores eles podem estar associados a canais. Então o mesmo timer, né, olha aqui, ó, eu associei, aqui eu estou só configurando para ser saídas, certo? Aqui eu só imprimo só para garantir que o que eu coloquei, né, o modelo vai ser um valor de saída, né, vai ser correspondente a uma saída, e quais são as funções alternativas ligadas a esses pinos, que obviamente os dois pinos têm que poder trabalhar com o timer 3, porque daí eu pego um objeto, uma variável timer 3, associo, né, ao timer 3 e seto para uma frequência de 1000 Hz, né? Ok, 1000 Hz, o inverso disso vai dar 1 mili, né? 1 milissegundos aí, ok?
Então aí agora eu olho, então aí eu pego do próprio timer, então o timer 3 que eu estou trabalhando, ele vou trabalhar com 2 canais deles. Então, como cada canal eu tenho que associar um pino, então o canal 1 vai estar associado ao pino 6 e o canal 3 vai estar associado ao pino PC8, ok? Então, para diferenciá-los aqui, eu coloquei aqui eu estou trabalhando então com PWM, né? Então eu estou configurando, o objeto é timer, o timer 3, estou configurando ele aqui para trabalhar com PWM, mas a frequência do PWM é 1000 Hz. E aqui associando ao pino, e aqui qual é o duty cycle dele, né? Qual a largura do pulso. Então 50% nesse canal ele vai estar 50% em 1, 50% em 0 dessa frequência, né? Do período de 1 milissegundos. Então aqui o canal 3 do timer 3 vai estar também trabalhando com PWM, associado ao PC8, né? A porta C, pino 8, mas com um duty cycle de 75%. Então ele fica 75% em 1 e 25% em 0. Então nós veremos isso no canal aqui, no canal 3 e no canal 5, esses valores que eu estou medindo aqui com o meu analisador. Então se eu tirar a coleta, fazer a coleta disso, né? Deixa eu tirar. Não, eu não rodei, né? Eu não rodei essa aplicação. Eu preciso rodar essa aplicação, ok? Estou rodando essa aplicação, então rodei primeiro. O que acontece? Ele está dizendo que as duas saídas ali, é o print que eu fiz aqui, ó, são duas no modo 1, que são outputs, né? Ok? E as duas, a lista de função das duas, funções alternativas das duas, são parecidas, né? São idênticas, na verdade. Parece que eu estou repetindo, mas não é. Eu estou listando uma e depois listando outra aqui. Então elas podem trabalhar com o timer 3 e pode se trabalhar com a USART também, ambas, né? Ambas os pinos. Isso, então tudo bem. Então tá correto eu poder trabalhar ali, associar, né, ao timer 3 esses dois pinos. Então tá correto. Então vamos ver se está associado mesmo, porque aqui, ó, eu faço essas impressões, mas aqui ele ativa o timer. E o PWM, né, nesses ajustes, 50% 1, 75%. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora. Olha lá. Então eu estou coletando, eu estou fazendo a coleta. Então se eu agora, esse aqui é do canal do PC6. Então 50% de duty cycle. Eu falei que a frequência é 1000. Então vocês podem ver o tempo, o inverso a frequência está até marcado no quadradinho ali mais à direita. Mas pode ver, ó, 1 milissegundo é o período, 500 milissegundos em 1, 500 milissegundos em 0. Então eu estou com duty cycle de 50%. Olha esse aqui, olha o período, é o mesmo ainda, 1, mas olha lá, 75% ele está em 1 e 25% em 0. Então respeitando o duty cycle de cada canal ali, ok? Então, beleza? Então agora nesse exercício, sim, nós estamos associando pinos, né? Portas de saídas, né? São os pinos para saída, configurado como saída, associado diretamente ao timer, um ligado ao canal 1, outro ligado ao canal 2, desculpa, ao canal 3 do timer 3. Então já sai direto, né? Então esses pulsos já estão saindo lá dos timers e já vai direto para os pinos, né? Então eu trabalho aqui com a função de PWM nesses dois pinos e aqui eu estou comprovando isso, ok? Então esse foi mais uma aplicação para timer. Vamos ver a próxima. A próxima aplicação é o seguinte, então aqui não vou ficar repetindo, mas aqui ó, a parte eu importo, né, a minha biblioteca aqui no PyBoard, e eu tenho a minha função main principal. Aqui eu vou fazer eu coloquei uma variável como 0 e ela vai até 100. Eu vou somando ela e quando ela chega a 100 eu zero de novo, né? E aí o que eu faço? Eu pego o meu timer 2, eu pego meu timer 2 aqui, mas de qual pino eu estou pegando o timer 2? Do PA5. Então vamos rodar de novo essa aplicação aqui do PA5, que vê todas as listas, para ver se o PA5 eu poderia trabalhar com o timer 2. Então só rodando ele aqui de novo essa aplicação. Então o PA5, né? Ó, PA5. Então o PA5, ó lá, o PA5 eu posso trabalhar com o timer 2, certo? Tá aqui, ó. Então, por isso que está ativando ali. Então, voltando aqui, por isso que eu estou ativando aqui, olha. Então, aqui o que eu estou associando, colocando uma variável aqui que vai incrementando de 0 a 100, depois ela zero de novo. Que na verdade eu vou ficar mudando, né, o duty cycle do meu PWM, tá? Ele vai mudando, então ele vai de 0 a 100
e vai e volta. Então o LED, eu estou trabalhando aqui com a porta do PA5, então ela tem um LED associado. Então quando eu faço esse efeito, se eu estou trabalhando com o PWM, olha lá, eu estou associando o canal 1, né, ao meu timer 2. Então a gente viu que a gente pode trabalhar com esse pino do PA5 no timer 2. Então eu estou ativando um PWM, só que a largura de pulso inicial é 0, ok? Então não teria pulso nenhum, né? Ok? O percentual dele aqui é 0, então não tem pulso nenhum. Mas lá na primeira passagem no while, o 0 mais 1 já é 1, né? 1, e aqui ele não é igual a 100 para não zerar, e aí eu estou setando que o meu duty cycle, o meu pulso, minha largura de pulso, vai ser 1 a princípio. Dou só um tempinho, né? E volto e vai rodando 5 milissegundos e volta aqui de novo. Então eu vou variando aí a largura de pulso, né? Vou variando a largura de pulso. Então no efeito do LED, o LED parece que ele vai aumentando a intensidade máxima, depois começa a mínima, parece que ele está pulsando, mas variando a intensidade, né? Esse é o efeito. Isso a gente pode ver, então aqui no último vou rodar essa aplicação, a gente pode ver aqui no último canal que tá ligado ao analisador lá naquele pino. Então vamos pegar uma coleta que deu. Ó, pegando uma coleta nós vamos ver o duty cycle variando aqui, ó. Eu posso abrir aqui. Então aqui é o final só o final da. Então vamos ver a variação do duty cycle aqui, ó. Observe, ó, ele tá cada vez ele tá estreitando, né? Olha como o duty cycle foi variando, ó. Durante a amostra, tá vendo que tá ficando estreito? Pode ver aqui, ó. Olha lá, o meu duty cycle, que a frequência é de 1000, né? Então é 1 milissegundo. Mas aqui o duty cycle está bem pequeno lá, ok? Aqui só está com 17%. Aí se eu vou caminhando, ele vai cada vez mais estreitando, porque ele começa de 1, né? De 1 até 100. Olha lá, tá bem... Olha o duty cycle. Tá bem estreito. Então, ó, você vê, conforme vai passando ali, incrementando minha variável I, que ela está associado a eu variar o duty cycle vai incrementando, então vai aumentando quanto tempo ela fica em 1, né? Mas mantendo a mesma frequência, lá. Mantendo aí sempre o período de 1 milissegundos. Então eu faço um efeito, né? Eu faço um efeito de tá variando a intensidade do LED, ele vai aumentando a intensidade e depois então ele fica, parece que está piscando, mas ele não fica apagado um período, ele só fica aumentando a intensidade e voltando, aumentando a intensidade e voltando, ok? Então esse é mais um exercício que nós fizemos aqui. Então é isso, trabalhamos aqui em mais alguns exemplos de timer. Então agradeço a atenção, muito obrigado.